Salve família, eu sou o Fireme. Vou estar mostrando pra vocês aqui hoje uma parada que muita gente tava fazendo vídeo já há um tempinho, mas eu sempre sou um cara que não acompanha a tendência de cara. Eu sempre espero um pouquinho e tento fazer depois. Sei lá, eu não gosto de fazer o que todo mundo tá fazendo. Mas vou estar mostrando como fazer beat estilo ano 2000, que é uma pegada que o Stuani manda muito bem. Yankee Vino lançou várias no álbum dele, que saiu um tempo já, se eu não me engano, é o Médio 2. Tem outras referências, mas eu não escuto tanto, eu escuto mais beat, mano. Tipo assim, eu escutei muita sample, muito beat. Tem um parceiro nosso que é o Saiter, o moleque fez vários com a gente, o moleque é muito bom. E tô escutando muito Sozokamo também, que é um artista que eu descobri recentemente, que, pô, tem uma música ou outra nesse estilo, que eu acho brabo, que ele faz, às vezes faz anos 2000, às vezes faz new jazz. E eu vou estar mostrando dois beats pra vocês aqui que eu fiz, sample e beat. E sem enrolar muito, vamos lá. Esse primeiro beat aqui, ele tem uma pegada de anos 2000, mas o ritmo dele lembra um pouco new jazz. Eu comecei ele por esse piano aqui, ó. Vocês podem ver, mano, parece complexo, mas é só você pensar na escala como se fosse matemática. Aqui a gente tá em Fá sustenido menor, que no caso é a primeira. Só que o primeiro acorde que eu fiz não foi na primeira, foi na, ó, 1, 7, 6, 5, 4. Então o primeiro acorde eu fiz na 4. E aí depois da 4 eu subo pra 5. E aí depois eu fiz aqui, ó, eu repeti esse acorde, só que eu adicionei uma nota aqui embaixo pra dar um peso. E aí foi 5, 6 e 1. Não tem muito segredo. E aí eu montei as tríades do acorde normal. Aí aqui nesse caso eu só repeti a nota base. Depois eu tirei a nota base e joguei uma sétima. Aqui eu só repeti a base, joguei uma sétima. Enfim, não tem muito segredo. Outra sétima. E aqui eu fiz acorde completão com sétima e nona. E é basicamente isso, repete durante o beat todo. E aí depois eu queria aquela melodiazinha pra já trazer um pouco a vibe do new jazz, que é aquela pegada muito do Yankee Vino, que é aquele leadzinho meio de new jazz, que é tom, tom, pom, pom. E aí esse daqui ficou assim. E eu lembro que quando eu tava fazendo esse beat e eu fiz isso daqui, eu já falei, mano, eu tenho que puxar a bateria, porque eu quero fazer um bass muito insano. Só que como que eu vou fazer um bass insano sem saber o ritmo da melodia, assim, né? O ritmo do beat no geral. Que eu posso fazer um bass muito bom, mas que, tipo assim, não tenha nada a ver com 2000, sabe? Que fique um bagulho muito reto, ou que fique muito viajado. Então eu puxei a bateria, tá ligado? Primeira coisa que eu fiz, eu tenho quase certeza que foi esse shaker aqui, junto com o snare e com o kick, ó. Todos esses times aqui são do kit do Rob. O kit do Rob tá insano pra fazer 2000. E o moleque nem faz 2000, mas sem que ele fez um dos melhores kits pra isso. Então, se tu brisa nesse estilo, eu recomendo você tá pegando o Stems and Roots, que tá muito bom, mano. De verdade mesmo. Depois, fui botando mais percussão. Tipo a bateria, mano, não tem muito segredo. Você vai querer deixar ela bem espaçada, botar mais percussão com bastante bounce, tá ligado? E, tipo assim, uns timbres que são um pouco mais orgânicos, sabe? Não é aquela parada, tipo assim, um timbre que nitidamente teve um puta de um processo ali dentro do FL, tanto no áudio, tipo, arpando ele, enfim, jogando efeito. Não, é um timbre mais cru, tá ligado? Mais simples. E aí a bateria fica assim. E aí depois tem o elemento que carrega o beat, que é o bass. E o bass ele tá dessa forma aqui, ó. Vocês podem ver que eu fiz uma metade e aqui tá diferente. Só que no beat, como que eu fiz isso? Eu não deixei tocando reto assim pra sempre, porque eu achei que ia ser muito repetitivo. Então, em momentos que eu quero beat mais simples, eu uso essa primeira metade. Em momentos mais complexos, eu uso a outra. Então a primeira metade tá assim, ó. Simplão. Aí pra completar eu joguei um bell e um piano. E aí ele junto com o bass fica assim, ó. Aqui, mano, pô, muito difícil de explicar o que eu quis fazer aqui, mas aqui é basicamente descendo as notas, mano, não tem muito segredo. Descer as notas e cair aqui no Dó sustenido, que é a nota base do primeiro acorde. E aí aqui eu tentei, tipo assim, eu queria um piano com mais peso, tá ligado? Na minha cabeça não era nem esse timbre, mas eu não tenho nenhum outro piano assim, aí eu fui nesse mesmo. Eu queria aquele piano que o timbre tem um impacto, tá ligado? Só que acabou que eu usei esse mesmo. Pra trazer esse impacto, eu basicamente tentei jogar mais notas e mexer bastante com velocity, montar mais acordes, e aí fica assim nessa parte.
E é basicamente aqui eu vou subindo pra vir no acorde que tá tocando no momento, que é o Fá sustenido. E é basicamente isso. O bel aqui é mais simples, mano. É ritmo, é 100% ritmo. Tipo assim, botei aqui num /2, fui clicando aqui as notas, vendo o que eu gostava, mas é saber jogar aqui nos momentos certos, porque se você for ver a melodia toda, você vai perceber aqui que tudo casa muito bem, tá ligado? Pra completar, eu joguei esse timbre aqui pra fazer uma transição e fiz aquela intro clássica de beats nesse estilo e o resultado ficou assim, ó. E tipo assim, o primeiro beat ele era uma parada um pouquinho mais simples, mais minimalista. Esse daqui já é um pouco mais complexo, mas não tem muito segredo também. Comecei piano elétrico. Aqui eu comecei na tônica mesmo, que é um dó menor, e aqui em seguida eu só oitavei ele pra cima e fiz uma inversão aqui, joguei esse sol pra baixo, pra ele dar um peso ali e soar um pouquinho diferente, porque se eu deixasse normal, eu achei sem graça, se eu tirasse essa nota aqui, joguei ela embaixo. E aí depois, de novo, pensando em números, 1, e aqui é 1 de novo. Parece que eu tô fazendo outra nota, mas é outro acorde no caso, mas é o mesmo acorde. E aí aqui na segunda parte, 6, 5, 1. Não tem segredo, não tem segredo. Esse estilo de beat, assim, no geral, dá pra você fazer com acordes bem mais complexos, tá ligado? Eu não manjo tanto, não tenho essa experiência, mas eu já vi beats muito mais cabulosos. Mas esse daqui é tipo assim, é o jeito noob de fazer, tá ligado? Porque os acordes são simples, mas você tem que tentar tocar eles de um jeito bounce, de um jeito maneiro, que fique um bagulho melódico pra caralho, que ao mesmo tempo fique fácil de cantar em cima, tá ligado? Pensar no flow. E é basicamente isso. Aí depois eu pensei, cara, um vocal cairia bem, mas eu não tô afim de abrir um splash, nem de gravar um vocal. Então eu pensei, eu vou fazer um lead que lembre um vocal. E aí eu fiz isso aqui. E a mix desse lead, sem ele, tava assim, ó. Basicamente o que deu a vibe foi o Health Time dos pobres. Aí depois equalizei, joguei um Sound Shifter jogando a oitava pra cima, só que aí eu diminuí aqui o mix, tá vendo? Pra só ter uma sonoridade mais aguda, porque eu não queria tão grave. Depois joguei o chorus nativo, mais uma equalização trazendo muito agudo e um delay. Já era, não tem muito segredo. Inclusive eu não falei nada de mix de piano, mas é porque geralmente é bem básico. Eu sempre pego um EQ limpando a frequência que tá me incomodando e depois jogo um compressor pra deixar a parada vintage. Não tem muito segredo. E aí depois, pra completar, eu joguei um mallet junto com um outro timbre meio doido. E, mano, nesse estilo aqui, velho, você fazer essas escadinhas assim, é cheat code, mano. Tipo assim, é hack. Tu pode fazer à vontade, o bagulho sempre vai cair muito bem se você usar nos momentos certos. Você tem que usar essas escadinhas pra trazer o próximo acorde. Funciona muito bem, tá ligado? E aí aqui, bassline padrão também, Trillium, pra mim, melhor plugin de bass. E aí tem essa outra parte aqui, que é uma pattern diferente. E aqui vocês podem ver que eu não viajo muito com notas. Tipo assim, eu tô tocando dó em todos os momentos aqui no começo, é só dó. Mas eu brinco muito com as oitavas e com velocity e ritmo. Isso é o principal, tu não precisa pensar em nota, você precisa pensar no feeling, tá ligado? E aí aqui muda, né, obviamente, pra acompanhar as root notes, mas no resto é só isso. Aqui na primeira parte também segue a mesma ideia. E aí, só aqui que vai ter um momento de transição pra virar pros próximos acordes, que eu coloco ali umas notas a mais pra, tá ligado? Ter uma nota ali pra você ficar, o que vai
vai acontecer? Aí, na real, só traz o próximo acorde, mas traz aquela parada, uma sensação de dúvida, talvez, tá ligado? E aí depois, bateria, mano, também, só o drum kit do Rob, não tem muito segredo bateria, é simples, é só você fazer um shaker espaçado, kick, snare, e aí tu brinca com a percussão e já era. Só que nesse caso aqui eu ainda coloquei um hi-hat pra dar um reforço ali a mais, tá? Assim, ó. Vocês podem ver que aqui eu usei bem mais kick, eu queria uma parada bem mais bounce, tá ligado? Bem mais, não sei, ritmadão, mano. E pro shaker o segredo é velocity também, vocês podem ver, mano. Tem os velocities que estão lá embaixo, uns que estão lá em cima. Essa parada que vai deixar a tua bateria mais viva. Eu recomendaria às vezes até você subir o swing aqui, se você estiver fazendo só beat. Só que quando eu tô fazendo beat e melodia junto, às vezes não fica legal, que foi o caso aqui. E aí nesse beat, pra completar, eu quis colocar um 808. E aí o 808 tá assim, ó. E aí, vocês podem ver aqui que tem um 808 e um bass tocando junto. Vocês podem ficar tipo assim, caralho, como que ele tá fazendo isso, irmão? Tipo assim, um 808, bass e kick. E eu basicamente, ó, eu fiz o sidechain usando o Track Spacer. E aí eu filtrei aqui só dos 150 pra baixo. Daí o 808, sempre que o 808 bate junto com o bass, o 808 abaixa esse campo de frequência aqui, basicamente. E no kick, quando o 808 toca, o kick abaixa no geral. Porque eu não quero que o kick dê uma porrada, mano. Porque não é um beat de porrada, é um beat suave, só que com muito groove ali, muito bounce. Então eu quero só aquele feeling de ter um kick, tá ligado? Aquele release e o ataque que o 808 nunca vai ter, que é o release e o ataque que um kick tem. E aí eu queria misturar tudo isso, ficou essa doideira. Pra completar, eu peguei a melodia do piano e joguei num pad. Que na real eu tava pensando, pô, eu podia, pra ter uma variação, eu podia fazer uma mixagem diferente pro piano. Só que eu pensei, porra, e se eu abrir o Analog Lab e pegar um timbre de piano? Que às vezes é muito mais fácil, entendeu? E foi logo um dos primeiros que eu achei muito bom. E foi isso, pra conectar uma parte com a outra, tá ligado? Pra ter uma variaçãozinha ali sim, tipo assim, não ficar tão vazio o beat em alguns momentos. Pro beat sempre ter alguma coisa diferente rolando, sabe? E logo no final eu senti que tava faltando mais algum elemento. Porque vocês podem ver que não tem tanto elemento, mano. Tipo assim, a sample tem, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tipo assim, é uma quantidade boa até. Eu não vou falar que é muito, mas também não é pouco. Mas tipo assim, porra, todo mundo que é sample maker faz uma sample com 7 elementos tranquilamente. Mas o mais importante nesse estilo não é você encher sua sample de elementos. É você, tipo assim, ter elementos que individualmente soam muito bem. Porque aí você vai conseguir usar eles pra fazer variação de forma absurda. E parece que teu beat toda hora tá mudando, toda hora tem variação. E fica uma parada muito boa, fica agradável de ouvir, não fica chato. Tanto que quando eu fiz esse beat aqui, mano, fiquei ouvindo ele uns 20 minutos, tá ligado? Eu achei muito cabuloso. E aí, mano, na Master, como é um beat que por natureza ele não vai bater tanto, tipo assim, esse no caso vai, porque tem 808, kick e bass. Mas geralmente esse estilo de beat não vai bater tanto, vai ser uma parada que vai acabar que quando você termina o beat, ele vai estar soando um pouquinho mais baixo. Técnica que meu parceiro Thiago Sub ensinou aí, quando eu fui fazer sessão com ele, mano. Joga um soft clipper lá em cima e outro segurando. E aí você fica com esse resultado final.